praticamente particular, né? Verdade. Tem umas outras matérias que estão assim também, ultimamente. Nossa, eu sempre achei que tinha pouco aluno, mas hoje tá de Não, parabéns. tem matéria que às vezes na sala só tem eu e o Eduardo. Nossa, gente. Complicado, né? Mas tá bom. Pior. Se a prova fosse presencial a segunda, a gente não sabe ainda, por metade da sala, mais da metade roda, viu? Mas enfim. Bem, tá gravando então, tá bom? Vou começar a unidade 4.2 e já vou finalizar a 4.3 também. A gente falou um pouquinho de questões de integralidade, né, na última aula, falou de alguns princípios, né, que são diretrizes do SUS em relação ao atendimento em saúde, e a unidade 4. A seção 4.2, ela vem dar continuidade a isso, tá? Então, ela vem só exemplificar um pouquinho mais a questão da integralidade e da interdisciplinaridade, e traz mais alguns conceitos desse trabalho, né, em equipe multidisciplinar, enfim. A gente tem que entender, então, que o livro sempre vai falar de ESF, né, porque as unidades de saúde, as equipes, né, da estratégia de saúde da família, elas ficam alocadas dentro de uma UBS, e aí dessa UBS, né? Então, ali que eles discutem rotinas, mas a equipe não fica ali dentro, a equipe sai, a equipe anda, a equipe que vai atrás do paciente, né? Então, o livro fala muito da que a UBS é como se fosse um ponto de encontro, um lugar para eles decidirem rotinas, para eles discutirem casos, para eles proporem ações, mas o campo de trabalho da SF é a casa do paciente, é a rua, né? Então eles não ficam fiados dentro da UBS trabalhando, não, eles vão para fora, eles vão atrás do paciente, né? Enfim, diante desse contexto de integralidade, né, interdisciplinaridade, a gente tem que entender o papel de cada membro da equipe. Eu já falei da questão do ESF, do ACS com vocês. Eu já falei da interação do trabalho com o médico ou com o fisioterapeuta, né? Que não é um membro presente em todas as equipes, né? Porque ele faz parte do NASF, nem todos os campos, nem todos os ESFs têm NASF. Enfim, e como também não tem um profissional de educação física, né? Mas eu falei que existe uma equipe multidisciplinar, né, transdisciplinar, que precisa trabalhar conectada, precisa trabalhar alinhada com todos os processos. Até, inclusive, citei para vocês nas últimas aulas que quem mais vai ser o responsável por trazer esses pacientes, né, esses participantes para os grupos, são os ACS, que na ponta, se você for ver, é o cara que menos estudou, é o cara que, sabe, menos graduado ali, porque ele é um profissional de nível médio, mas ele exerce uma função tão importante que é ele um dos principais responsáveis por garantir a adesão dos participantes. É ele que vai na casa, é ele que cobra, ele que pega no pé, é ele que tem o jogo de cintura de entrar dentro da casa, né, do paciente. Ele que conhece todos os membros da família, né? Então ele exerce um papel extremamente importante. Então aqui a gente vai entender só um pouco mais como que ocorre a articulação do profissional de educação física, né, de vocês, com essa equipe, né? Entendendo aí como que ocorre essa interdisciplinaridade, tá? Bem simples, bem tranquilo. Mas para a gente poder compreender o que é integralidade, né? Aquela questão de cuidado integral, de cuidado completo, de cuidado holístico, né? Quando a gente fala em saúde, a gente não pode deixar de lado a compreensão da qualidade de vida, né? E compreender a qualidade de vida, ela parte do princípio de que é uma condição autopercebida, então eu posso autoperceber a minha qualidade de vida, né? Como o profissional pode perceber a minha qualidade de vida. Só que o modo como ele percebe a qualidade de vida é um modo muito particular, porque eu posso perceber que eu estou super bem, mas você, como profissional de educação física, pode perceber que eu não tenho tanta qualidade de vida. E aí o que pesa na balança, né, na hora da gente poder falar quem que está certo, a pessoa que se auto-percebeu ou o outro profissional? Então,
questão de qualidade de vida é algo muito interessante, porque é uma questão subjetiva. A percepção da qualidade de vida ela está muito entrelaçada à autopercepção. Então, se a pessoa disser que ela tem uma qualidade de vida, eu tenho que acreditar. Mesmo que eu veja que ela trabalha muito, que ela não dorme direito, que ela não come adequadamente, mesmo eu percebendo que ela está acima do peso, mesmo eu percebendo que ela está super cansada sempre, eu não posso, Danilo, enfermeiro, chegar e falar, você não tem qualidade de vida. Porque a percepção da qualidade de vida é algo muito particular desse indivíduo, né? Então, compreender o processo de qualidade de vida dentro do pressuposto de avaliação da qualidade de vida é deixar que a pessoa, né, expresse o que ela entende por qualidade de vida. A Organização Nacional Mundial da Saúde, desculpa, a OMS, ela dá um conceito de qualidade de vida, né? E a qualidade de vida no conceito da OMS não é ausência de doença. Muito pelo contrário, né? Tem gente que acha que para você ter qualidade de vida você não precisa ter doença. Você tem que estar 100% saudável, né? Fisicamente. Não necessariamente. Uma pessoa que tem uma doença, ela pode ter qualidade de vida. Justamente é nesse princípio que a gente trata a questão da subjetividade. Então, quando a gente for avaliar lá o outro, né, o paciente, o participante dos grupos, eu preciso colocar essa premissa, tá em ação. Eu não posso sempre, em todos os casos, pré-julgar a qualidade de vida desse indivíduo. Muito pelo contrário, ele tem que expressar para mim a qualidade de vida dele. É claro que a gente tem instrumentos para poder contra-argumentar. E aí a gente vai conversar sobre isso um pouquinho ali na frente, tá bom? A gente tem essa figura 4.3 que trata dos aspectos que impactam a qualidade de vida, né? A gente já falou sobre isso. Isso daí são fatores determinantes em saúde. Então, democracia, né? O direito de ir e vir, né? Desenvolvimento de políticas públicas, os direitos humanos, as questões de condições de trabalho, estilo de vida. Então, eu dei vários exemplos no decorrer do semestre de, por exemplo, pacientes idosos que ficam em casa assistindo TV, porque eles não têm alguma limitação física, eles não são aposentados e não conseguem, né, fazer todas as atividades sozinhos. Então, acaba ficando em casa assistindo TV. Acaba tendo um aumento de sobrepeso, acaba desenvolvendo outras complicações de saúde, enfim. Desenvolvimento sustentável também é um determinante importante de se avaliar, né, como ocorre o desenvolvimento desse indivíduo, como ocorre, quando a gente fala de sustentabilidade, né, o desenvolvimento do contexto geral da família, da região onde ele trabalha, como que são as políticas públicas. Então, essa figura, ela gera, né, uma amarração entre esses tópicos e isso tudo vai impactar na qualidade de vida, né? Então, não tem como eu falar, por exemplo, que a minha religiosidade não impacta na minha qualidade de vida. Vamos supor que essa minha religião seja nociva. Estou só dando exemplo, tá? Não estou falando que tem religião que faça mal, não estou falando isso. Mas vamos supor que para mim essa religião acaba me prejudicando e eu não percebo, porque para mim aquilo é tudo que existe de mais correto. Mas na prática, não. Então não é só o dinheiro, não é só, enfim, as políticas públicas, é um conjunto geral de ações, né? Todo o contexto no qual esse paciente estiver inserido vai de uma forma muito interligada, impactar na qualidade de vida dele, tá? Tanto que o instrumento de avaliação da qualidade de vida, ele tem um tópico, né, um item que avalia a religiosidade, sexualidade, né, locomoção. Então, a gente tem que avaliar isso de uma forma bem abrangente. E todas essas ações que impactam na qualidade de vida, elas geram o que a gente entende de saúde desse ser, tá? Então, essa saúde, ela pode ser comprometida ou pode não ser comprometida, tá? A qualidade de vida, ela é uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social, ambiental e a própria estética existencial. Ela pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto ou bem-estar. O termo abrange muitos significados, que refletem conhecimentos experimentais e valores de indivíduos e coletividades, que a ele se reportam em várias épocas, espaços e histórias diferentes. É, portanto, uma construção social com a marca da relatividade cultural.
Então, quando o Minai disse isso, ele falou que as influências diversas, né, cultural, da sociedade, financeira, né, as influências de padrão de vida, de ambiente de trabalho, de coletividade, elas são extremamente importantes para conceituar a qualidade de vida, né? Então, embora a gente tenha um contexto de coletividade, essa qualidade de vida, quando avaliada individualmente, ela pode mudar bastante, ela pode mostrar bastante diferença. Então, a autopercepção de como os indivíduos sentem a sua saúde foi prevista, né, como um dos conceitos de qualidade de vida. E isso tem sido muito discutido e descrito em vários trabalhos científicos que avaliam limitações psicológicas, físicas, sociais, enfim. E aí a gente tem um instrumento muito, muito utilizado, né, mundialmente, que é o RUCOL. O RUCOL, ele é deixa eu pegar ele aqui, tá mais para baixo. Aqui, ó. O RUCOL é uma escala, né, um instrumento que avalia a qualidade de vida mesmo de grupos, né? Então, ou de indivíduos. A gente pode pegar esse RUCOL e aplicar esse questionário para um grupo de todos os meus pacientes lá do grupo de saúde e de atividade física, de prática de atividade física lá do ESF, né? Mas o que seria esse RUCOL, então? É uma escala que avalia várias vertentes, né? Vários focos diferentes de qualidade de vida, tá? E ela tem várias perguntas, e essas perguntas o paciente vai responder, né? Se ele concorda, daí é o estilo Likert de resposta, né? Que são aqueles questionários que concorda plenamente, discorda parcialmente, concorda parcialmente. Mais ou menos assim, né? Então, você lê a pergunta e você coloca lá o que você se sente, o que você acha que é a melhor resposta para você, tá? Então, a gente consegue ter uma avaliação bem ampla. E aí, a gente tem dentro da OMS, né, dentro do RUCOL Group, que é o grupo que desenvolveu esse instrumento, a gente tem uma variedade de estilos de escalas de RUCOL para poder aplicar, porque a gente entende que os grupos são heterogêneos, né? Então, assim, eu não posso pegar a mesma escala e aplicar para grupos diferentes. Não dá. Lembra que eu falei que o processo de percepção de doença e de saúde, ele é diferente, e que não necessariamente o paciente ter uma doença instalada significa que ele não tenha qualidade de vida. Então, o RUCOL, ele meio que previu isso e ele criou outros instrumentos para avaliar grupos específicos, tá? Então, a gente tem o RUCOL Old, que é o RUCOL para o idoso, né? RUCOL Old tem 24 questões, é um RUCOL mais abreviado, e aí, com base nesse RUCOL abreviado, a gente consegue definir a qualidade de vida desse indivíduo ou do grupo. A gente tem o RUCOL Brief, que é um RUCOL de 25 questões, então são 25 perguntas. É brief porque ele é resumido, né? Ele é uma compilação, né, das perguntas, então não são todas as perguntas, é um resumão. A gente tem o RUCOL 100, que é um instrumento RUCOL completo. Então o RUCOL 100, ele tem 100 questões, então eu acho que é um instrumento bem denso, bem pesado para você aplicar num grupo, por exemplo, que tem perfis heterogêneos, pessoas que não sabem ler, pessoas que leem pouco, pessoas que estudaram pouco. Então, é um grupo muito misturado. Se você aplicar um questionário desse, uma escala muito grande, você vai ter uma dificuldade, né? Porque você vai acabar explicando demais as perguntas, e não é legal quando você tem uma aplicação de um questionário. Ele tem que ser lido, ele tem que ser interpretado pelo próprio indivíduo, né? Aí o RUCOL Group também criou outros instrumentos de avaliação, a gente tem inclusive o RUCOL HIV, que é aplicado às pessoas que possuem HIV, né? Então, tem perguntas mais direcionadas, então, avalia a qualidade de vida de grupos diferentes, né? Tem outros instrumentos de RUCOL também, tá? Eu citei só esses 4, mas não tem só isso. Então, se vocês tiverem dúvida, quererem avaliar isso, quererem fazer avaliação de grupos, né? Quando vocês estiverem lá na faculdade, querer fazer o TCC de vocês, avaliando a qualidade de vida após a prática de atividade física, né? A médio prazo, por exemplo. Então, o ideal era que você aplicasse esse instrumento no início dos trabalhos e das atividades, e depois de um determinado tempo aplicando a sua intervenção, você vai e aplica o questionário de novo. Por quê, né? Por exemplo, eu posso mapear um grupo meu de idosos que estão lá na UBS. É um exemplo prático aqui.
né, da ação de vocês nessa disciplina. Vocês montaram o grupo, vocês fizeram a triagem, vocês, enfim, avaliaram os pacientes, encaminharam os que precisavam de exame médico, enfim, direcionou tudo, explicou tudo, tá tudo redondo para começar mesmo o grupo funcionar no sentido prático mesmo, de fazer atividade física. Antes disso, vocês pegam todos os idosos e aplicam o Recall Old para eles, né? Explica como que funciona, explica como que responde. Então, se vocês têm lá 50 pessoas no grupo, as 50 respondem. Beleza. Isso vai ser primeiro dia de atividade prática, né? Primeiro dia em si. E aí, o que a gente espera que aconteça? Lógico, vocês vão tabular, vocês vão ter o resultado para saber se o perfil do grupo é ou não é um grupo que se entende com qualidade de vida. E aí, depois de alguns meses fazendo atividade física, você vai lá e vai aplicar de novo o questionário para esse grupo, né? Mas não dá para ficar aplicando ele toda semana, então tem que ter um intervalo de tempo legal aí. Seja lá 2, 3, 4 meses de atividade física, que sejam 6 meses de atividade física. E vocês vão e aplicam o mesmo questionário. Os idosos nem vão lembrar as perguntas que tem, mas enfim, eles vão ler e vão responder. O que vocês acham que vai acontecer com as respostas? Vocês acham que o padrão de qualidade, a percepção vai melhorar ou vai piorar? O que vocês acham? Eu acho que vai ter uma melhora, sim. Vai ter uma melhora, né? Então, o grupo, né, ele vai expressar o que eles entendem, a autopercepção. Porque eu já disse, a Viviane ela chegou um pouquinho depois, mas esse instrumento, a percepção de qualidade de vida é percepção. Então, é a pessoa que acha. Ela pode estar péssima, mas se ela falar que ela está com qualidade de vida, é a opinião dela, não é a minha de fora que vai falar se ela tem ou não. E aí esses instrumentos servem justamente para eu poder falar assim, opa, espera aí, se ele está falando que ele tem qualidade de vida, mas nesse resultado desse questionário deu uma baixa qualidade de vida, eu tenho como provar para ele que ele precisa melhorar a qualidade de vida dele. Mesmo esse padrão sendo auto-percebido. Então eu posso falar assim, ô Danilo, eu sei que você tem uma qualidade de vida boa, razoável, mas dentro da escala, a gente precisa melhorar essa pontuação. Então, se por exemplo eu tenho um grupo com uma qualidade de vida de 45%, está abaixo da metade. Então minha meta é melhorar a atividade, é melhorar a interação desse grupo e conseguir evoluí-lo a ponto de que ele chegue, por exemplo, a 60%, 70%. E a gente já não dá o devido valor na atividade física. Mas a atividade física, né, ela influencia sobremaneira a qualidade de vida, porque ela melhora a questão cardiovascular, padrão respiratório, questão de estética, né? Então, ela dá um up mesmo na percepção sobre a qualidade de vida desse indivíduo. Então, ela é muito legal e a gente consegue aplicar. Vocês podem aplicar, qualquer pessoa pode aplicar, desde que sigam todas as diretrizes do manual de aplicação, né? Então, a necessidade de instrumentos curtos que demandem pouco tempo para seu preenchimento, mas com características psicométricas satisfatórias, fez com que o grupo, né, de qualidade de vida da OMS desenvolvesse uma versão abreviada do Recall 100, que é o Recall Brief. Para ter acesso ao projeto, o link de vocês dá um acesso, né, um link disponível, e aí esse link vai direcionar vocês para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aí tem o grupo, né, de qualidade de vida, que é liderado por um psicólogo chamado, só ler o nome dele, que é Fleck. E é ele que fez a validação desse instrumento para o Brasil, né? Então, quando a gente fala de validação de um instrumento, como se trata de um instrumento da Organização Mundial da Saúde, o instrumento não foi feito exclusivamente para o Brasil, né? O instrumento provavelmente ele foi aplicado inicialmente na Europa, e aí tem uma realidade diferente, um perfil de população diferente, enfim. Então, quando esse instrumento ele é validado em outro país, é preciso que tenha um grupo de profissionais desse país que consigam fazer uma validação, e inclusive uma validação que a gente chama de validação transcultural, né? Porque a gente precisa adequar esse instrumento para a cultura, não é só traduzir ao pé da letra. Não pode traduzir ao pé da letra. Um exemplo simples é um outro instrumento que a gente usa para avaliar a paciente. Não só a qualidade de vida, mas algumas limitações. Tem um instrumento chamado RUDAS, né? WHODA, RUDAS 2.0. Esse instrumento tem algumas questões
que são que não puderam ser traduzidas ao pé da letra, né? Elas precisaram ser traduzidas transculturalmente. Por quê? Porque quando esse instrumento ele era aplicado lá na Europa e alguns países, né, da América, principalmente Estados Unidos e Canadá, tinha uma pergunta que falava assim: o quão excitado você fica para fazer as atividades, né? Então, essa excitação, no sentido de o quão motivado você fica, ela tem uma tradução que não pode ser seguida ao pé da letra, né, na cultura brasileira, porque essa questão ela está muito ligada à sexualidade aqui. Então, se você traduzisse esse instrumento e aplicasse ele no Brasil ao pé da letra, do jeito que ele é aplicado na Europa, as pessoas iriam entender errado a pergunta e iriam responder de forma errada. Então, teve que traduzir transculturalmente, por causa de palavras, gente, por causa de bobeiras. Mas, então, por isso que é importante eu usar instrumentos validados, porque já tiveram pessoas que quebraram a cabeça pensando nisso. E aí é só pegar e aplicar que o negócio já está tudo certo. Nesse site tem manual, tem o manual do Hucol Brief, do Hucol Old, tem todas as versões para download, tem trabalhos, tá, de pesquisadores que explicam isso. Então, quem tiver interesse, dá uma lida lá depois, tá? Bem, o Hucol Brief, ele vai trabalhar com alguns domínios. Aqui está falando do Brief porque o livro não é específico para grupos de idosos, é para grupos de saúde, entendeu? Então, tem grupos de adulto, grupo de criança, grupo de adolescente, né? Grupos de homens, de mulheres, idosos, inclusive, né? Mas aí a gente, por exemplo, se for um grupo de idosos, vai dar preferência, né? Vai ter predileção para aplicar o Hucol Old. Mas, de uma forma geral, eu vou explicar aqui o que está no livro, que é o Hucol Brief. O Hucol Brief, então, ele vai trabalhar alguns domínios, né? Domínio físico, domínio psicológico, domínio das relações sociais e o domínio de meio ambiente. Dentro de cada domínio, ele trabalha algumas questões. Então, ele vai perguntar o quão você se sente com dor e desconforto para realizar as atividades diárias. O quanto você se sente com energia ou fadigado. Por exemplo, ele vai lá fazer a pergunta. O quanto você sente sono durante o dia? O quanto você tem capacidade de mobilidade preservada para ir e voltar quando quiser? Enfim, vão ser perguntinhas bem diretivas, bem rápidas. E aí vai estar lá. Ele sim, não, muito pouco, muito, enfim. Vai estar lá o tipo de pergunta e resposta, e aí você responde lá, enfim. E aí você consegue, com algumas perguntas, mapear, né, o que a gente chama de domínios. Então, as perguntas relacionadas a esse primeiro quadro, elas vão mapear o domínio físico. Então, eu consigo, além de falar da qualidade de vida como um todo, eu consigo falar no domínio físico, a pessoa tem tantos por cento de qualidade de vida. No domínio psicológico, ela tem tantos por cento. Então, pensa, gente, ó. Você está lá trabalhando com um grupo, né? Inicialmente, a pessoa vai relatar dor, vai relatar fadiga, mobilidade talvez alterada, atividade da vida cotidiana tudo parada, dependência de medicamentos ou tratamentos, capacidade de trabalho diminuída. Então, o domínio físico não vai dar tão legal, né? Vamos para o psicológico. Sentimentos positivos. Às vezes o processo de doença não é um sentimento, não causa sentimento positivo. Pelo contrário, causa um sentimento negativo. Pensar, aprender, memória, concentração. Se for um grupo de idoso, isso aqui é comprometido, porque o idoso ele vai acabando tendo processos fisiopatológicos que vão acabar fazendo com que haja perda de memória, processo de Alzheimer desenvolve, enfim, autoestima pode ser preservada, pode ser limitada, ou pode ser comprometida. Essas perguntas, elas fecham um domínio, que é o domínio psicológico. As perguntas de relações pessoais, suporte de apoio social e atividade sexual, elas fecham um domínio de relações sociais, tá? As questões de segurança física, proteção, ambiente no lar, recursos financeiros, cuidados de saúde, disponibilidade e qualidade, né? Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades, então, crescimento e aprendizado, a participação de oportunidades de recreação e lazer. E aí entra aqui a gente, porque quando a gente vai fazer atividade física, a gente está fazendo atividade de recreação, entre parênteses, lazer, isso para ele. Mas por trás dos panos, a gente tem um objetivo muito claro, que é promoção de qualidade de vida
promoção de saúde, né? Então a gente está aqui dentro. Ambiente físico, poluição, ruído, trânsito, clima. Então, se a pessoa usa trânsito, carro para se locomover, se ela tem acesso a meio de transporte, se onde ela fica tem muita poluição, muito barulho, enfim, como que é o clima, se ela se sente clima bom, ruim, enfim, todas essas perguntas culminam na percepção do domínio de meio. Posso perceber que eu tenho um grupo de domínio que eu deveria dar mais atenção, ou eu posso trabalhar de uma forma integralizada com esse instrumento, tá bom? É claro que muitas dessas coisas aqui, gente, eu vou precisar fazer uma relação interdisciplinar, transdisciplinar, envolver vários profissionais de equipe. Então, por isso que a gente tem que trabalhar a questão integral desse paciente, que é o tema central da aula, né? Bem, a integralidade, então, o cuidado na atenção primária. A gente tem que entender que o desempenho desses profissionais ele é facilitado, né, pelo conhecimento da comunidade. Então, fazer o mapeamento desse grupo é extremamente importante, porque daí a gente foca os nossos trabalhos, as nossas ações, né, nas pessoas e no ambiente físico, social e cultural delas, né, e não na enfermidade. Então, a gente não vai trabalhar diretamente na doença em si, né, a gente vai trabalhar em contextos que vão, no final dos frigir dos ovos lá, melhorar a qualidade de vida e o processo de doença. Mas a gente não fica só focado nisso, a gente foca no contexto social desse indivíduo, né? Porque a questão social e cultural é extremamente importante. Se eu pegar uma população, um grupo em que a dança, em que, né, os bailes, né, de idosos são extremamente frequentados, onde existem grupos de adolescentes que dançam, fazem hip hop, enfim, e eu vou querer lá chegar e fazer uma atividade física que não envolva dança, talvez eu não tenha uma adesão. Talvez se eu colocar alguma atividade física voltada para a prática da dança, eu consigo ter uma adesão muito maior. Então, entender o processo social e cultural desse grupo é extremamente importante. Por isso que a gente não pode se limitar apenas ao processo, né, de doença desse indivíduo. Por causa disso, a gente faz a questão do trabalho em equipe, né, e essa interdisciplinaridade. Então, o livro da gente ele traz um conceito de Coelho que fala que produzir saúde é uma tarefa complexa, que demanda o intercurso de vários campos de conhecimento. Dessa forma, não apenas o médico, mas um variado leque de trabalhadores da saúde necessita ser organizado de forma a aumentar a capacidade do serviço de resolver problemas e produzir saúde. Então, organizar o trabalho de forma que essas equipes de saúde efetivamente atuem como equipe, encontrando campos de atuação que possam ser implementados por todos os membros de forma interdisciplinar, ao lado de núcleos de práticas específicas de cada categoria de trabalhadores, é de extrema relevância. Então, o que ele fala? Que precisa trabalhar amarrado com os outros grupos, que ninguém vai trabalhar sozinho, mas precisa ter uma resolutividade. A interação do médico está funcionando dentro do meu grupo? A interação do nutricionista está funcionando? A interação com o enfermeiro está funcionando? Eu consigo encaminhar esses pacientes para o psicólogo quando eu percebo algum padrão de ansiedade, depressão, enfim. Eu tenho essa troca muito, muito presente, então precisa funcionar. E às vezes, infelizmente, né, a gente tem que pensar nas coisas ruins também. Não acontece, porque o cara lá da outra ponta, o outro profissional, ele não tem o trabalho interdisciplinar. Ele não tem na concepção dessa interdisciplinaridade arraigada, né, dentro dele. E aí ele acha que é só fazer o serviço dele. Isso pode acontecer, tá? É claro que, quando a gente fala de saúde pública, a gente entende que isso é menos evidente, tá? A gente entende. Mas pode ser que isso não aconteça, tá bom? Então, aqui a gente tem uma tabela que mostra para vocês, né, uma interação, né, de campos diferentes de campos disciplinares. Então, quando a gente pode, não vou classificar, né, eu não cobro isso, não sei se isso cai em prova, porque provavelmente a prova de vocês não vai ser eu quem vai fazer. Deem uma olhada depois, mas aqui é só explicando um pouquinho, né, como que é essa classificação de interação entre, né, as equipes e o paciente, né? O paciente sempre é o objetivo de trabalho e como que ocorre essa comunicação, né, dos setores e das equipes.
então tem a multidisciplinaridade, então tem uma relação esquemática, então todos trabalham, né, cada um dentro do seu quadradinho, mas com um objetivo comum, né? A pluridisciplinaridade, todos trabalham dentro do seu quadradinho, mas interrelacionando e intercomunicando entre si, né, com um objetivo em comum. A interdisciplinaridade tem um foco, né, dentro de um profissional, mas com uma comunicação em outros. Metadisciplinaridade, todo mundo trabalha entre si de uma forma muito aberta, e a interdisciplinaridade também da mesma forma. Então, são só conceitos, né? E tem a transdisciplinaridade, que é uma forma de amarrar todo mundo de uma forma muito complexa. Então, às vezes, lógico, eu acho que isso aqui nem cai em prova, porque se eu fosse montar a prova, eu não vou fazer isso, se for eu que for montar. Se vier pronta, eu não acredito que tenha necessidade disso cair, não. O que vocês têm que focar daqui? A questão da interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. É isso. Então, assim, eu trabalho com o meu paciente é o meu objetivo. O meu grupo de atividade física é o meu objeto de trabalho. Mas eu não faço isso sozinho. Eu tenho um médico, eu tenho um farmacêutico, eu tenho um psicólogo, eu tenho um enfermeiro, eu tenho um ACS. E aí, como que a gente se comunica? Sou eu que comunico com eles ou todo mundo comunica com todo mundo? É isso que vai variar em relação a um tipo de disciplinaridade ou outro, tá? E aí depois aqui tem legenda, depois vocês deem uma olhadinha, por favor, só para poder conceituar melhor, mas é bem simples isso. Bem, apesar de ser teoricamente correto considerar a saúde como um campo transdisciplinar pela complexidade do objeto, né, a gente observa que o serviço de saúde conta com atendimento de equipe multiprofissional, percebemos que a organização desse serviço se faz de forma fragmentada. O trabalho em equipe, quando visto como processo, demanda o repensar dos papéis, pelas relações de poder e dos conteúdos já instituídos. Então, quanto mais fracionado for a atuação do profissional de educação física dentro do ESF, com as outras equipes, menor vai ser os resultados positivos desse trabalho. Por isso que a gente fala da questão da transdisciplinaridade, né? Ela é complexa, no sentido literal, né, da questão esquemática, né? Ela é mesmo complexa, mas ela é uma das ferramentas de interação que vai permitir a comunicação eficaz de todos os membros da equipe. Então, por exemplo, se eu tenho o meu grupo lá de atividade física com adolescentes depressivos, né? E eu consigo, por exemplo, fazer uma reunião com um médico, com um enfermeiro, com um psicólogo, com um nutricionista, com o agente social, né? O assistente social, com a ACS. Então, se eu consigo fazer uma reunião mensal para discutir problemas dos meus grupos, isso daí mostra uma transdisciplinaridade madura, né? Algo bem maduro. Só que o livro traz para a gente que, infelizmente, existem processos fragmentados, e essa fragmentação ela é negativa para esse resultado positivo, tá? Então, as intervenções interdisciplinares no estilo de vida, com atenção à integralidade, elas precisam focar todas as questões de saúde pública, né? Então, eu não posso deixar de lado a questão psicológica, a questão emocional, eu não posso esquecer da questão farmacêutica, eu não posso esquecer da questão social. Então, assim, o serviço social é extremamente importante, porque como que eu quero que um adolescente, por exemplo, pratique atividade física, né, que ele venha para o meu grupo, que ele melhore o padrão de depressão e ansiedade, sendo que na casa dele ele não tem comida, sendo que na casa dele ele apanha, ele sofre abuso. Um exemplo, tá? Estou só sintetizando. Então, essa transdisciplinaridade, essa integralidade, é entender também que existem outras necessidades, além da necessidade extremamente fisiológica de praticar atividade física. Eu falei já, a gente vai montar grupo com pretexto de recreação, mas o nosso objetivo, por trás de tudo, é sempre a qualidade de vida, é sempre promover saúde. Então, a promoção da saúde desses grupos e o meu resultado final vai ser, por exemplo, a diminuição do uso de medicamentos. Então, um cara que tomava muita medicação, 3 comprimidos para pressão, ele agora toma 2. A pessoa que tomava insulina de manhã e de tarde e de noite, de manhã e de noite, né, ela vai tomar só de noite ou só de manhã. Eles entendem que a interdisciplinaridade ela tem que ter um foco objetivo. E esse foco objetivo não é só a questão de atividade física, mas é a questão de como enxergar esse paciente integralmente, tá? É isso que traz aqui pra gente
essa unidade. Então, as intervenções em grupo estão em consonância com as diretrizes da saúde pública e os princípios básicos da universalidade, da integralidade e da atenção e controle social. Premissas, tá, gente? São princípios doutrinários e organizativos do SUS, que a gente já discutiu em sala de aula. Então, tais ações, elas podem auxiliar na democracia do acesso à saúde, além de estimular a inclusão da comunidade nos cuidados e atenção integral, conforme as necessidades específicas do indivíduo, nas suas crenças, costumes e a própria gestão dos serviços, tá? É basicamente isso, essa unidade. E aí, depois aqui a gente tem só uma contextualização para vocês entenderem um pouco mais, mas é aquele quadro que já estava lá em cima. A gente tem o estilo de vida, e influencia diretamente a qualidade de vida. A gente tem o trabalho, né? Trabalho em equipe, que influencia essa interdisciplinaridade. E eu tenho aqui o meu paciente, com a qualidade de vida que ele chegou para mim. Como que eu vou modificar isso? Como que eu vou melhorar essa qualidade de vida? Sozinho? Só o Danilo lá, praticando atividade física, vai conseguir esse resultado? Às vezes não. Por isso, essa interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Porque através disso, eu vou enxergar esse paciente como um todo. Aí sim, quando eu coloco o psicólogo aqui, quando eu coloco o serviço social, quando eu coloco o nutricionista, quando eu coloco o enfermeiro, quando vocês estão aqui, quando o médico está aqui, quando o ACS está aqui, né? Quando eu enxergo ele de uma forma integral, holística, eu faço integralidade de verdade. Eu sigo o objetivo do SUS. E é isso que é o objetivo do meu cuidado, né? Trabalhar com ele tem que ter esse objetivo. E aí depois o exercício traz aqui para vocês um pouquinho dos objetivos e metas de cada profissional, né? E aí dentro do objetivo de vocês está inserir atividade física e exercício físico no cotidiano, né? Mas através de quais ações? Através da avaliação da aptidão física, proposta de programa, incentivo à prática, no lazer, no deslocamento. Então, enfim, é o que a gente já discutiu. E a atuação de outros profissionais. Então, quando eu amarro todos esses profissionais, eu faço transdisciplinaridade e eu sigo a diretriz do SUS, tá? E aí depois tem um exercício de situação-problema lá, vocês deem uma olhada, tá bom? Porque pode ser que venha alguma questão na prova sobre essas situações geradoras de problema, né? Alguma dúvida em relação a isso, gente? Viviane, Thiago, Lucas, Eduardo. Não, professor, tá tranquilo. Até porque eu estou dando mais uma lida no conteúdo, então tá tranquilo. Então, tá bom. Eu acho assim, pode não parecer, né? Eu já falei isso com vocês, porque para vocês são temas. A gente está falando de atividade física, mas são temas de atividade física que envolvem muita questão de saúde pública, né? E é isso para vocês talvez seja um pouco mais difícil, colocar vocês lá na OBS, explicar como que funciona, os termos, né? As questões de lei, legislação. Mas eu acho assim que tá tão detalhado, né? O livro de vocês está bem detalhado. E eu estou tentando seguir nas aulas exatamente o livro. Eu não estou viajando. Porque eu sei que se essa prova não for eu que fizer, quem seguir as aulas, quem assistiu as aulas, quem estudar, vai conseguir ir bem. E teve gente que ficou de exame, né? Teve gente que reprovou a disciplina. Então é meio complicado porque é um contexto que vocês não trabalham. Então é difícil mesmo. Para vocês talvez seja mais difícil. Só que eu acho que a gente repete tanto as coisas, né? Tudo que eu estou falando aqui, gente, eu falei na primeira unidade, né? Eu falei lá na aula, eu falei nas outras aulas. Então acaba que é chover no molhado, é ficar repetindo, repetindo, repetindo. Então isso acaba ajudando na compreensão. Então acho que vocês vão bem na prova, assim. Bem, a unidade 4. O professor, chegando atrasado aí, eu cheguei, mas Oi. tem coisas que você falou aí, que você falou quando estava tendo aula lá na faculdade, entendeu? Sim, a gente vai voltando em conceitos, porque é cíclico, né? Não dá para eu falar. Na verdade, assim, vocês têm disciplinas que, no meu ponto de vista, podiam ser dadas em um mês. E aí eu não sei como que eles conseguem pegar um negócio e transformar um negócio em 4 meses, sabe? 5 meses de aula. Ou então deveriam colocar mais coisas, né? Aumentar esse conteúdo, né? Então é complicado. Em contrapartida, eu dou aula em outro curso, né? Que a disciplina ela é super densa, super pesada, e a parte
da disciplina, que é tudo que o enfermeiro vai fazer lá no hospital, ela está numa unidade só. Então, a avaliação de todos os sistemas do corpo, da cabeça, do pescoço, do neurológico, do tórax, do coração, do abdômen, do geniturinário, do locomotor, da pele, dos anexos, que isso a gente faz em quase 3 meses, está tudo em um. E o resto das atividades, que está nos 3 meses, você consegue fazer uma aula cada unidade inteira. Porque, assim, está muito perdido, assim, espalhado as informações. E então lá é o oposto. Lá é muito conteúdo num mês só. Aqui não, aqui é muito conteúdo, é pouco conteúdo, então é bem espalhado, dá pra gente discutir bastante. Em contrapartida, isso é bom. Para vocês isso é bom. Então, vamos ficar felizes que podia ser pior, né? Podia estar muita informação aqui e pouco tempo. Mas enfim. A gente vai falar então na seção 4.3 da atuação profissional, tá? Aqui a gente vai mostrar através de algumas resoluções, né? Como que ocorre a atuação de vocês então dentro da saúde pública, dentro da atenção primária, né? Na saúde pública todos vocês atuam, porque quando você está lá na academia, que é paga, e o aluno lá, né, está sendo treinado, você está promovendo saúde, né? Você está promovendo qualidade de vida. Então você está fazendo saúde pública, você age, você atua. Se você querendo ou não querendo, você faz parte das mudanças da questão de saúde pública do país. Então, quando você pratica, quando você estimula, quando você orienta corretamente, quando você incentiva, quando você pega na mão e ajuda essa pessoa a melhorar a qualidade de vida dela, a emagrecer, a melhorar a questão cardiovascular, você está promovendo saúde. Então, vocês são 100% atuantes na atenção primária em saúde, né? Só que não dentro da UBS, não dentro do ESF. Essa é a única diferença. Tá? Aqui do livro vai só mostrar na legislação como que vocês podem chegar na ESF. O professor, Oi. Eu fiquei sabendo aí, eu sei que a gente já faz parte da saúde, entendeu? Sim. A gente sempre, agora que esse negócio da pandemia aí, a gente vai ter outro motivo agora de agregar mais ainda, entendeu? Porque agora a gente vai ter tipo um CID, que o educador físico pode trabalhar de frente junto com as pessoas para fazer atividade física, entendeu? Depois que passar essa pandemia, voltar todas as atividades, entendeu? Uhum. Mais profundo, entendeu? Na verdade, assim, vocês estavam inseridos dentro de um contexto de... porque assim, né? Quando a gente fala de fazer faculdade de educação física, estava muito ligado à área das ciências biológicas, né? Mas não dentro da área da saúde. Só que vocês trabalham diretamente com saúde. Não tem como não falar que vocês não são, né, não são profissionais de saúde. E aí mudou esse contexto. E tem alguns anos, acho que 1, 2 anos, uma coisa assim, o ano passado, que aí foi meio que reconhecido mesmo essa importância do profissional de educação física dentro da área da saúde. Até porque mesmo nas escolas, quando vocês estão lá praticando, né, as questões da licenciatura, né, que é a estimulação, avaliação, enfim, do aluno quanto prática de atividade física dentro da escola, vocês estão fazendo saúde. Não tem como não falar. Então, hoje já é reconhecido que o profissional de educação física, ele é um profissional de saúde. Então, hoje tem lei que fala isso, né? Eu não vou lembrar, não sei, né? Mas tem. Isso daí tem 1 ou 2 anos que mudou. Então, assim, poxa vida, durante toda a existência da profissão de vocês só fazem cuidar da saúde dos outros. Como que não é considerado saúde, né? Então, tudo vai se ressignificando, tudo vai mudando, né? É importante que mude sempre para melhor. Enfim, bom, a atuação de vocês, né, dentro do contexto de saúde, ela ocorre inicialmente na atenção primária, né, dentro do escopo do nosso livro, né, dentro desse objetivo, através da atuação dos grupos de ESF. Só que daí, a gente fala ESF, mas a gente tem que lembrar, isso daí é uma questão que pode vir na prova, porque eu já dei, mas pode vir. E a gente tem que lembrar que quem que é a equipe mínima, né, do ESF? Então, a equipe mínima é o profissional, é o enfermeiro, o médico, né, o ACS,
e aí o profissional de nível médio, né? Então tem que ter lá o técnico de enfermagem, tem que ter um enfermeiro, tem que ter um médico e tem que ter um agente comunitário em saúde, que geralmente é alguém da comunidade, que conhece todos ali, que conhece a cultura, que conhece o perfil daquela comunidade. Aí entram os profissionais que são complementares. Quando começa a complementar essa equipe, eu tenho o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Então, vocês estão dentro desse contexto, tá bom? Aqui vai trazer um pouquinho, reintroduzindo as questões que foram abordadas nas unidades anteriores, né? Então, a questão do modo de gestão, a gestão de clínica ampliada, como que cuida desse paciente, enfim, trazer lá todos os outros instrumentos que a gente avaliou, concentua de novo o NASF, né? E fala da importância, né? Fala que esse profissional inserido do NASF é de fundamental importância, pois ele auxilia no desenvolvimento de aspectos físicos, cognitivos e sociais, promovendo a melhora de qualidade de vida da população. Atuando junto à equipe multiprofissional do NASF, o profissional de educação física amplia a abrangência da atenção básica, sendo responsável pelas ações de atividades físicas e práticas corporais. Eu já falei para vocês, né? Eu não sinto segurança quando o enfermeiro prescreve caminhada para os grupos. Será que o enfermeiro fez tudo o que vocês fariam de avaliação? Não sei, porque a gente não tem isso na faculdade. A gente não tem instrumento de avaliação de atividade física. A gente não sabe o que é parquet, o que é recordatório 24 horas. A gente não tem nada disso, né? É o melhor profissional? Lógico que não é. Então, quando a gente tem, né, um estímulo da atuação de vocês e um governo, né, uma política local que consegue estimular isso, a gente tem que trabalhar de forma que isso sempre aconteça, tá? Então, dentro dessa perspectiva de que as áreas estratégicas associadas ao NASF não se remetem à atuação específica e exclusiva de uma única categoria profissional, o processo de trabalho do profissional de educação física deve ser caracterizado por ações compartilhadas, visando a intervenção interdisciplinar. É o que a gente acabou de discutir na aula anterior, tá? Então, aqui fala um pouquinho dos contextos de trabalho, tá? Fala que o mercado de trabalho em saúde coletiva no Brasil está em expansão, como uma consequência da construção de um Sistema Nacional de Saúde, que é o SUS, e que deve, né, assegurar a atenção integral à saúde a todos os brasileiros. Nas intervenções propostas pelo profissional de educação física, devem ser dirigidas aos grupos-alvos de diversas faixas etárias, portadores de diferentes condições corporais e ou necessidades de atendimentos especiais, junto à equipe multiprofissional. Então, quem que está falando isso, gente? É o CONFEF, não é o COREM, não é o CRM, é o Conselho Federal de Educação Física. Tá? Um conselho de vocês, né, está falando que a atuação do profissional de educação física, ela deve ocorrer de forma integrada com outros profissionais de saúde. Né? Além disso, esse profissional deve conhecer as características do local, da população que é referenciada e atuar de acordo com as suas necessidades. Então, lembra numa das aulas que eu falei lá atrás? Eu quero fazer um grupo de, sei lá, de hip hop, porque eu gosto de hip hop, porque eu tenho predileção para isso, mas só tem idoso ali naquele grupo, não vai ter adesão, filho, é forrozão, é um grudado no outro ali, senão não vai rolar nada, senão eles não vão ficar felizes, não vai ter aderência. Então você vai ter que mudar o que você quer, porque você vai ter que atender as necessidades daquele local, porque senão não dá certo, o grupo já começa errado, né? E aí a prática de atividade física ela não vai andar, vai fundar, tá? Então essas práticas ela constituem um dos 7 eixos temáticos do Programa Nacional da Política Nacional de Promoção da Saúde, e devem ser construídas a partir de componentes culturais, históricos, políticos, econômicos e sociais do contexto onde o profissional de saúde atuará. Então é sempre respeitando a condição da comunidade desse paciente, né? A gente tem que pensar nas dificuldades que a gente pode ter dentro desse processo, né, como a falta de espaço físico e a adequação dessas dificuldades, como a utilização de espaços emprestados, de quadras de escola, né, enfim. E além disso, a gente tem um programa, que é o Programa Academia de Saúde, né, que tem um foco na promoção da atividade física através do SUS. Então, é um programa que a própria política de promoção à saúde, ela estimula a prática de atividade física através desse programa. Então, a integração da Academia da Saúde com a SCF e com o NASF é essencial para proporcionar a integralidade do cuidado aos usuários. É uma forma de fazer isso acontecer. E aí,
Dentro do tema geral de promoção da saúde, a gente tem, né, alguns tópicos que precisam ser direcionados. A gente tem a alimentação adequada, a prática corporal de atividade física, enfrentamento do uso do tabaco, enfrentamento do uso do álcool e drogas, mobilidade e segurança, promoção da cultura, paz, desenvolvimento sustentável e educação permanente. E aí vocês estão aqui, ó, prática de atividades físicas e práticas corporais, tá? Então a gente tem que entender esse contexto. Aqui também no livro mostra, né, que os resultados de monitoramento do ano de 2016 do programa de Academia de Saúde, trazendo um panorama nacional de implantação e implementação desse programa. Então, aqui fala, inicialmente, né, dos polos de implantação desse programa. Então, assim, o perfil de participantes, né, dentro desse grupo. Então, a gente tem grupos que vão ter 99% de participantes que são adultos, que não necessariamente são idosos. A gente vai ter grupos que têm participação tem, né, a demanda dos adolescentes. Então, é uma coisa que a gente falou pouco, mas trabalhar com adolescente, né, eles têm a necessidade de praticar atividade física, eles são muito ligados, eles são muito explosivos, eles precisam, são muito estressados, então eles precisam ter essa prática de atividade física, aí, inclusive como um agente desestressor, né? Então ele vai lá fazer atividade física para desestressar, e isso é importante. As crianças também, né? E num contexto geral, quando a gente mapeia toda a população, assim, ó, no perfil geral, a gente tem grupos que são mistos, que atendem todos os grupos, a 37%, né, desses grupos. É meio confuso um pouquinho, né, a forma de apresentação desses dados, mas enfim. Essas práticas, elas ocorrem a nível nacional, enfim. Então, aqui é um mapeamento só, isso não significa que é o que acontece. Se a gente for pegar, por exemplo, o município de São José dos Campos, e for pegar todas as academias de saúde que tem, a gente vai ver que a maioria nem funciona. Se você for pegar, por exemplo, eu moro em Jacareí, tem uma academia de prática de saúde, né, adaptada para pessoas especiais, cadeirantes, né, que tem aqui em Jacareí, que foi feita no meio de duas avenidas de alto fluxo de carro. Então, assim, e também não é uma praça enorme, é um canteiro. Então, é como se fosse uma calçada maior, que tem alguns locais ali para o cadeirante poder encaixar a cadeira e ele praticar atividade física. Aí eu me pergunto, o cara vai atravessar a rua, que passa carro toda hora, que não para um segundo de passar carro, para ficar num espaço que não tem de largura nem 3, 4, nem 5 metros. E se essa cadeira roda, ela vai para trás, se ele cai no meio da avenida, algum carro passa em cima. Entende que também existem iniciativas, mas as iniciativas, elas precisam ser assertivas, no sentido de que, gente, vamos lá, vamos fazer um negócio, mas vamos fazer um negócio para funcionar. Agora, tem um monte de academia ao ar livre aí espalhada que não funciona, né? A gente já discutiu isso em sala também, que inicialmente as academias, elas tinham um profissional de educação física, né? Ou tinha um estagiário, mas tinha alguém que falava, né, orientava. E hoje a maioria nem tem. Então a gente tem que ter muito cuidado. E aqui esse outro gráfico, ele mostra um pouquinho quais são as atividades que são aplicadas dentro desses polos de programa de saúde, né? Eu estou falando de um contexto geral de academia ao ar livre, mas entende que esses polos de programa podem ser qualquer atividade realizada a nível de atenção primária. Então, eles vão utilizar essas academias ao ar livre, porque é o que tem de instrumento do SUS ali, do município. Mas eles podem usar as quadras, eles podem utilizar as escolas, eles podem fazer parcerias, tá? Pode não utilizar lugar nenhum, utilizar a própria UBS, tá? Então, enfim, cada lugar desenvolve a sua estratégia. 95% então utilizam ginástica, né, como atividade de ação, step, aeróbica, localizada, funcional, pilates, alongamento, yoga. Grupos de caminhada também são utilizados, dança, zumba, hip hop, axé, balé, jogos ou brincadeiras, queimada, ciranda, gincana. Então, dependendo do perfil do meu grupo, eu vou trabalhar com atividades mais lúdicas, né? Porque como eu vou garantir que eles façam atividade física se eu não garantir a ludicidade dessa atividade? O aluno dentro da prática, né? Atividades esportivas como, né, futebol, vôlei, skate, enfim, e as artes marciais também, em menos quantidade, mas também é uma abordagem que acontece, tá? Além disso, a gente tem outras atuações profissionais, né, e, enfim,
musicoterapeuta, arteterapeuta. Então, assim, o musicoterapeuta, ele vai lá através da música, ele faz a terapia. A gente tem o arteterapeuta, que ele faz as artes manuais, pintura, enfim, trabalhos manuais, trabalhos com madeira, enfim, sanitarista, educador social, terapeuta ocupacional, dançarino, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, profissionais de educação física. Olha, dentro das academias, a importância desse profissional, 90% de atuação, né? Então, é extremamente importante. Mediante isso, né, existem algumas orientações em relação às competências a serem desenvolvidas. Então, a competência é compreendida como a capacidade de mobilizar o conhecimento, as habilidades e atitudes com a utilização de recursos disponíveis e exprimindo em iniciativas e ações que traduzam desempenhos capazes de solucionar com pertinência, oportunidade e sucesso os desafios que se apresentam à prática profissional em diferentes contextos de trabalho em saúde, traduzindo a excelência da prática médica prioritariamente nos cenários de saúde, né, do SUS. Então, a gente tem o conceito de competência, e aí entra na questão de formação de vocês, né? Vocês estão sendo formados a nível superior, então vocês estão tendo uma graduação. E estão sendo instrumentalizados para poder atuar dentro de diferentes campos de atuação profissional, né? Então, a prática profissional de vocês vai permitir com que vocês trabalhem na escola, trabalhem nas academias, trabalhem em consultorias, e inclusive trabalhem, né, no ESF. Então, a gente tem que entender isso como algo bem positivo, tá? Aqui, então, mostra a importância dessa formação a nível profissional em saúde. Então, mas por que eu tenho essa matéria na faculdade? Acho que vocês já devem ter se perguntado, né? Eu me perguntaria, logo de cara, mas por que eu estou tendo um enfermeiro me dando aula? Por causa disso, porque vocês estão sendo instrumentalizados para ter uma formação profissional em saúde, e estão tendo essa instrumentalização sobre todos os processos, né, do SUS, sobre as diretrizes, sobre os princípios organizativos, para poder contextualizar e entender isso melhor, porque através dessa compreensão vocês conseguem trabalhar melhor. No caso de saírem daí, por exemplo, forem trabalhar numa UBS, tá? Numa ESF. Bem, existe então uma responsabilidade ético-profissional de vocês, né, dentro do contexto de atuação, e aí vocês precisam entender que vocês têm uma responsabilidade. Então, eu não posso trabalhar com os grupos de qualquer jeito. A gente tem vocês têm o código de ética de vocês, né? Então, eu não posso sofrer infrações, eu não posso deixar os grupos, né, não dar a atenção adequada. Do mesmo jeito que eu não poderia jogar uma bola para o aluno e deixar ele brincar na aula de educação física, porque essa não é a função do professor, né? A função do professor é outra. Ele não é dar a bola de futebol para os meninos e as bolas de bola de vôlei para as meninas e pronto. Eu fico lá no meu celular, fico lá fazendo as minhas coisas. Não, eu tenho que acompanhar, eu tenho que desenvolver. Então, existem responsabilidades ético-profissionais que estão inseridas dentro do código de ética e de deontologia da profissão. Então, vocês precisam ter esse conhecimento, tá? Porque aí mostra a competência que vocês têm de fazer essa inter-relação de todas as responsabilidades, né, com a questão de atuação profissional mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, para poder entender essa perspectiva aí. Então, essa inserção pode trazer alguns desafios, né? A frágil relação interprofissional, a infraestrutura inadequada para o desenvolvimento das práticas corporais e atividades físicas, bem como uma frágil formação profissional que dê conta, né, da atenção primária. Então, assim, pensa bem, eu vou trabalhar, mas porque não tem material, eu vou fazer de qualquer jeito, vou fazer errado e o idoso vai lá se lesionar? Não pode, eu tenho uma responsabilidade ético-profissional, então vocês respondem por isso, tá? Então não é de qualquer forma. Então, o Código de Ética, né, de Educação Física, traz alguns conceitos. E a gente tem, primeiro, que é a promoção de educação física no sentido que se constitua um meio efetivo para a conquista de um estilo de vida ativo dos seus beneficiários através de uma educação efetiva para a promoção da saúde e ocupação saudável. Ainda, né, traz mais considerações que falam sobre a questão do graduado em educação física deverá estar qualificado para analisar criticamente e realizar a realidade social, para nela intervir acadêmica e profissionalmente por meio de diferentes manifestações e expressões do movimento humano, visando a formação e
né, enriquecimento cultural das pessoas para aumentar a possibilidade de adoção de um estilo de vida fisicamente ativo e saudável. Olha que coisa importante. Então, quando eu chego na comunidade, quando eu chego na escola, quando eu chego na ESF, eu preciso compreender de forma integral como que é a cultura, como que é a participação popular, como que é o perfil dos idosos, dos jovens, dos adolescentes, enfim, entender toda a situação para depois eu começar a trabalhar, tá? Eu acho que é basicamente isso. Depois tem alguns conceitos, né? E aí depois tem as competências de atuação de vocês. E aí esse gráfico, essa tabelinha aqui, esse quadro, né, ele vai mostrar como que vocês podem atuar dentro de cada contexto, né, em relação a dominar, em relação a pesquisar, conhecer, compreender, analisar, avaliar e intervir. Então a gente já meio que discutiu tudo isso, né? Entender a situação, mapear o processo, desenhar as atuações. Então, compreender de forma holística, né, de forma interdisciplinar, analisar as possibilidades, criar um plano de ação, fazer o desenho desse grupo, né? Então, não é só chegar, oi gente, meu nome é Danilo, eu sou professor de Educação Física, vamos fazer um grupo. Cheguei e falei isso agora. Nem enfermeiro sabia, ninguém da equipe sabia, eu não desenhei isso num papel primeiro, eu não coloquei o que eu queria, eu não sei nem os perfis que eu vou trabalhar, não é assim, né? Então a gente tem que planejar, a gente tem que fazer com competência, a gente tem que fazer com bastante tempo, com bastante dedicação, com bastante entrega, porque é um serviço extremamente importante, tá? E depois aqui mostra como que cada equipe pode auxiliar, né, dentro de cada contexto. Intervenção, participação, assessoria, assessorando, né, coordenando, liderando, gerenciando, diagnosticando, né? Então é extremamente importante diagnosticar esses grupos que eu posso trabalhar, as necessidades individuais, os portadores de deficiência, planejar ações dentro de cada contexto diferente. Então eu disse que eu posso ter um grupo heterogêneo, mas gente, se eu tiver um grupo extremamente heterogêneo no sentido assim de que cada participante é de um jeito, de uma limitação, eu não vou conseguir trabalhar. É mais fácil eu trabalhar individualmente, né? É mais fácil eu não trabalhar com grupo, trabalhar com indivíduos, porque como que eu vou otimizar o meu serviço? Sendo que eu tenho 20 pessoas e cada uma tem uma necessidade, ninguém pode fazer a mesma atividade. Aí fica muito complicado, então eu preciso compreender esse grupo de uma forma bem detalhista, tá? E é basicamente isso, gente. Mostra só um pouquinho os desafios a serem superados na inserção de vocês, né, na atenção primária. Então, ampliar o escopo, né, o objetivo no que se refere à promoção e proteção à saúde. A inserção, né, do profissional no NASF é uma oportunidade de uma maior interdisciplinaridade, não apenas ensinar exercício físico, que é o que eu já disse, mas oferecer maior qualidade de vida. Obtenção de apoio dos gestores de saúde, então da equipe multiprofissional. Maior aproximação com profissionais que já atuam no setor. Ações que incentivem hábitos fisicamente ativos na população devem ser desenvolvidas por meio de uma articulação multissetorial, então nunca vai ser sozinho. Vocês, né, na atenção primária em saúde, devem direcionar a sua prática no aspecto educativo e não apenas reproduzir atividade física, pois as ações como essa concepção ampliam as formas de atuação e de concepção de saúde, né, na área de educação física e vice-versa. A inserção do PF na APS, né, na atenção primária em saúde, deve incentivar hábitos saudáveis através de diferentes estratégias. As relações entre profissionais promovem um trabalho integrado a partir do momento em que conhecem, né, as competências e a importância de cada profissional. Dificuldades de se trabalhar em equipe, para resolvê-las é necessário que os envolvidos estejam abertos a compartilhar conhecimentos. Às vezes isso não acontece. Considerar os objetivos do PF no serviço e do usuário, sendo igualmente importante que o PF, né, saiba adaptar esses elementos à sua prática, sem se descaracterizar em função dos interesses institucionais. Então, assim, eu vou ter que me adaptar em relação à minha prática dentro da ESF, né, para poder atender essa demanda, mas eu não posso me descaracterizar a ponto de perder essa essência de atividade e promoção. Então, meu objetivo ali é promover a atividade física, promover saúde, então não posso perder esse foco. Em definição de atribuições dos PFs, por parte do serviço e a inexistência de um plano de metas para direcionar o seu trabalho na APS devem ser revistos. Então, olha que coisa interessante. Muitos locais não têm vocês inseridos no NASF. E aí quem está lá prescrevendo atividade física é o fisioterapeuta, é o enfermeiro, totalmente errado. Então, precisa estimular esse plano, né? Esse plano de metas, esse plano
essa política, porque isso é uma política, né? Conhecimento prévio do sistema de saúde e do serviço facilita o reconhecimento do próprio profissional nesse contexto, ajudando a direcionar melhor as ações. O espaço inadequado para o desenvolvimento das práticas corporais é um importante desafio no trabalho do PEF. Diante disso, o Ministério da Saúde instituiu, né, o PAS. E aí, a gente tem que entender que esse programa ele tem o objetivo de criar espaços adequados de atividades e promoção. Então, pensar em promoção de atividade física, né, em programa de atividade física, é pensar que precisa ter um espaço adequado. Então, assim, o PAS, em relação a programa, é uma ação importante. Só que daí ele te dá as possibilidades de não trabalhar exclusivamente com espaço físico próprio. Porque se você for esperar uma academia, se você for esperar todos os equipamentos para trabalhar na atenção primária, você não vai trabalhar, porque esse investimento é difícil chegar lá na ponta, né? Então, dentre elas, a prática de atividade física está lá como promoção de saúde dentro do programa de atividade física, de atividade de saúde, tá? Desculpa, Programa de Academia Saúde, que é o PAS. Este programa prevê a implantação de polos com infraestrutura, equipamentos e quadro de pessoal qualificado para orientação de modos de vida saudáveis. Isso aqui é o que a gente espera que aconteça, mas na verdade a gente sabe que não acontece, né? Bem, para finalizar, então, isso daqui é os desafios que vocês têm. Eu acho que é bastante desafio, né, gente? Não é tão fácil, não. Falar assim, eu vou trabalhar lá na SF. Peraí, no NASF, né? É fácil? Não é fácil? Então, sim, é super difícil. E depois vocês têm uma situação geradora de problema, deem uma olhadinha, tá? Por favor, e vejam como que é solucionado esse problema, para poder contextualizar um pouco melhor. E acabamos o livro, gente. Acabou o livro, ó. Não é nada. Fechamos o livro inteiro. Eu vou parar de compartilhar a tela e de gravar, tá bom?